Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Espero que vocês estejam bem e animados para a nossa conversa de hoje. Eu outro dia estava fazendo a leitura de um artigo. Pela primeira vez me deparei com uma pesquisa bem interessante que me serviu inclusive como material de leitura, de bibliografia a indicar para os meus alunos na faculdade. É um artigo, cuja referência completa vou deixar aqui para vocês, aí na descrição do vídeo para que vocês depois possam consultar, se interessarem aí pelo assunto, de dois pesquisadores, que tratava justamente da nossa natureza, humana, enfim, de fazer desenhos que representem animais. E esses animais, eles podem ser reais, que são, enfim, característicos daquela região onde a gente morava, Isso desde a pré-história, desde a época das cavernas, enfim, que são as chamadas pinturas rupestres. Já falei sobre esse assunto aqui no canal, inclusive, até animais que também são imaginários. E os autores ali do texto comparavam certas pinturas de animais que foram feitas em Portugal com pinturas brasileiras, de mais de uma região, inclusive aqui do nosso país. Piauí, que tem a Serra da Capivara, que é bem famosa, inclusive, por essas pinturas, e também uma região em Minas Gerais. Vejam só que legal. E aí eu indiquei a leitura desse texto em aula para os meus alunos na faculdade. E me chamou a atenção uma palavra que foi utilizada ali pelos autores, que foi relativamente bem definida, mas não era exatamente esse o propósito do texto, que é a palavra bestiário. Ela aparece inclusive no título, desse artigo acadêmico, enfim. E aí fiquei pensando de trazer esse assunto aqui para vocês. O que é, afinal de contas, um bestiário? Os autores lá inclusive dizem, que os bestiários são antiquíssimos, que são esses desenhos, enfim, de animais que a gente parece que desde sempre faz, já há milhares e milhares de anos. E claro que depois esse termo passa a designar um gênero literário muito específico, que foi assim super abundante, principalmente na Idade Média. Mas vocês sabem que é bem comum também falarmos de bestiários relacionados a produções cinematográficas, ao mundo das séries e dos jogos, enfim, até hoje. Então tô aqui para explicar justamente um pouquinho sobre isso para vocês. Os bestiários, eles são um conjunto, digamos assim, de representações gráficas, antigamente manuscritas, é claro, desenhos, enfim, que foram feitos, que representavam animais reais ou imaginários, muito fantasiosos alguns inclusive que parecem ser a união de dois ou mais animais distintos, enfim, animais conhecidos, mas que ganham nesses desenhos certas asas ou chifres, enfim, ou características, de figuras também humanas. E as bestas que aparecem aí representadas, elas possuem uma simbologia muito própria. Inclusive os autores ali naquele artigo que eu indiquei, eles mencionavam esse tom assim mais moralizante, mais pedagógico, que muitas vezes eram atribuídas a essas figuras, porque elas possuíam, digamos assim, certas virtudes e também certos vícios, e certas fraquezas. Então toda e qualquer coincidência não é, na verdade, uma mera coincidência com o nosso mundo, Quer dizer, são seres ali, de certa forma, mágicos, mas também com um pezinho na realidade e, na verdade, cheios de virtudes e de fraquezas, porque essa é a nossa natureza, humana, cheia do quê? De defeitos, mas também de excelentes características. Por isso eu decidi contar um pouquinho aqui essa história, é bacana, O que acontece é que depois de muito tempo, em que a gente elaborou todos esses desenhos e essas simbologias, a gente lá na Idade Média, passa realmente a criar livros manuscritos que são bestiários e que em 1100, 1200, enfim, em algumas regiões da Europa, por exemplo, se tornam bem conhecidos e bem famosos. E tem algumas imagens aí que vão justamente mostrar essas figuras agora para vocês que vocês conheçam justamente um pouquinho desse imaginário e vejam só que desenhos incríveis, que desenhos interessantes
que mostram justamente muitas dessas características que são atribuídas a esses animais. Alguns deles mais míticos, outros que parecem ter uma simbologia mais moral, como eu disse, e tudo isso numa certa mistura, né? Pelo que a gente percebe entre religião, folclore e ciência. Eu fico pensando, por exemplo, na figura de um leão, né? E as características que lhe são atribuídas ao longo da história, ele se torna conhecido, não é? Assim como o rei dos outros animais, o rei da selva, em razão da juba, em razão de certas características, inclusive de comportamento desse animal, que fazem com que a gente associe, né, a sua imagem a uma imagem de fortaleza, de força física e às vezes também moral, né? Tanto é que no cristianismo, inclusive, associa-se a figura de Cristo à figura de um leão. Ou a gente pode também pensar, de repente, num unicórnio, né? Ou algo assim. Aí a gente já vai para esse universo dos seres aí imaginários e tal. E o seu chifre, ele é conhecido, né? Segundo certos mitos e lendas, como um chifre com um poder curativo, inclusive. Então é um animal também mágico e também muito poderoso. Lá no artigo indicado aos meus alunos em aula, eles faziam referência ao bestiário específico da cultura ameríndia, que na verdade é um bestiário super rico, né, que representava ali tatus, emas, antas, onças e animais que são bem assim característicos, né, da nossa fauna brasileira e que, claro, eram desvalorizados, né, em prol ali da cultura colonizadora, da cultura de portugueses, holandeses, franceses e europeus ali de uma forma geral, né? Então a gente percebe também que os bestiários variam muito de região para região e de cultura para cultura. Se a gente tem, né, lá na Serra da Capivara, no Piauí, uma predominância de cervídeos, como eles dizem, a gente já tem, por exemplo, em Jequitaí, né, que fica em Minas, uma região assim com rios, enfim, bem, né, irrigada e com uma topografia própria, né, uma geografia própria, já mais abundâncias de peixes, enfim, répteis e animais dessa natureza. E a gente tem, é claro, como eu mencionei no início do vídeo, no cinema, por exemplo, o que a gente chama de bestiário do Harry Potter, porque é uma franquia já, né? Não só o conjunto todo de livros de Rowling, mas é uma franquia que ganhou assim uma super dimensão, né, cultural, também aqui no Brasil, mas não só, em várias regiões aí e países. E o bestiário Harry Potter traz esses animais que fazem toda a diferença para essa narrativa e para essa franquia. O Senhor dos Anéis, por exemplo, é outro. É muito fácil aqui mesmo no YouTube a gente encontrar alguns vídeos e materiais que falem dos animais que são específicos desse filme e dos livros, enfim, que foram, né, escritos. E a gente tem, às vezes, também bestiários que são associados a jogos, como Final Fantasy ou outros. Ou seja, hoje a gente já denomina como bestiário não necessariamente pinturas rupestres ou, como vimos, esses livros manuscritos medievais, mas os bestiários que são específicos de escritores, diretores, enfim, de cinema, porque tem todo ali um conjunto, enfim, de animais que ganham um significado dentro daquela história, né? E que, claro, sempre remetem a essa questão muito simbólica, né? Que animal remete a que simbologia? Que animal significa exatamente o quê? É quase como aquela brincadeira, né, que a gente faz muitas das vezes quando a gente sonha com algum animal. Nossa, o que isso representa? Que significado isso tem? Que símbolo traz? Então agora, se vocês toparem, eu os convido a escreverem aí nos comentários qual é o animal que você julga mais interessante e o que ele significa ou o que ele simboliza para você. Eu falei aqui do leão e do unicórnio, mas eu tenho certeza que há muitos outros animais de que vocês gostam e que talvez para vocês simbolize alguma coisa muito forte, muito potente, talvez até uma particularidade da personalidade que vocês tenham. Eu gostaria muito de conhecer. Então escrevam aí para mim para que a gente possa conversar até o nosso próximo vídeo, que sai com certeza na semana que vem, tá bom? Um forte abraço a todos e até lá!